Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu curso podcast. Esse é mais um episódio do meu curso podcast e eu tenho a honra de trazer hoje para dividir com vocês uma história muito legal, uma história de superação, uma história de vitória, uma história de dificuldades que foram superadas, né? A Carol, nossa aluna, Carolina Montes, que está aqui conosco, nossa aluna na primeira fase, na segunda fase do exame da OAB, e nos trouxe um grande desafio, que era como a gente ia também se preparar enquanto instituição de ensino, enquanto professor, para atender a Carol dentro da deficiência que ela tem, e nos trouxe uma visão diferenciada de como tratar a educação para as pessoas que não têm exatamente as mesmas acessibilidades, os mesmos acessos, né? Então, quero apresentar para vocês aqui a Carolina Montes, que já foi nossa aluna, hoje nos ajuda na área de acessibilidade do meu curso, e daqui a pouco vou contar que ela vai pegar a carteira da OAB daqui a alguns dias, então a advogada já, e para nós conhecida aqui como Carol. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Marco, estou muito feliz. A última vez que eu estive aqui, eu entrei como aluna, e hoje eu entrei mais uma vez, mas dessa vez eu entrei como advogada, então estou muito feliz de estar aqui com vocês e de poder trazer e de poder apresentar para todo mundo a minha vivência, a minha história e de poder mostrar que, apesar das barreiras e das adversidades, nada é impossível quando a gente tem vontade e quando a gente tem recurso. Muito bom, é isso mesmo. Bom, essa história eu vou começar lá do meio. Geralmente a gente começa as histórias do começo, mas eu vou começar essa história do meio porque ela tem para mim um momento muito especial na minha vida. E eu já falei isso para a Carol, eu vou dividir com vocês. A gente aqui em São Paulo, nossos professores todos do meu curso, a gente vai para a porta de prova, né? Dar aquele abraço de porta de prova nos alunos, desejar boa prova e falar com todo mundo. E a gente fala não só com quem é nosso aluno, até porque a gente não sabe exatamente quem são os nossos alunos. Nós temos alunos que são alunos online, né? O aluno nos reconhece, mas a gente não reconhece necessariamente o aluno. E a gente fala com todas as pessoas que estão entrando para a porta para dentro da prova, no momento da prova, e deseja boa prova para todos eles, porque todos eles são, de alguma forma, nossos alunos, nem que não fizeram o curso conosco. E eu estava lá parado, na porta do Mackenzie, na Consolação, e vi a Carol subindo com uma pessoa, com uma mulher, e de longe falei, boa prova para você, né? E nesse momento a Carol deu alguns passos e falou, professor Marco Antônio, te reconheci pela voz. Foi assim, não foi, Carol? Foi. Eu estava indo com a minha mãe para fazer a primeira fase. E eu falei, nossa, eu queria muito encontrar. Eu queria encontrar o Marco, eu queria encontrar o Darlan, porque eu fiz o meu curso aqui, a primeira fase. E, bom, não foi a minha primeira tentativa de prova. Então, eu fazia, não sei, deixa eu pensar, 4 anos que eu não tentava fazer a prova. Então, eu falei, eu vou tentar dessa vez. E aí eu comecei o meu curso, eu já conhecia, mas nunca tinha feito o curso aqui, só assistia live, assistia muito o Darlan, o Marco. E aí eu falei, eu vou tentar. E aí quando foi o dia da prova, bom, assisti Detona na sexta, Gestão das Emoções no sábado, Café com Ética no domingo, 8 horas da manhã estava eu ali com o Marco, eu falei, eu queria muito encontrar. Porque eu vi ele saindo, né, falando, olha, eu tô indo para a porta de prova, espero encontrar vocês. Eu, ai meu Deus, eu queria encontrar. Só que quando, né? Ainda mais sem enxergar, como que eu ia reconhecer um professor para ir dar um abraço? Então, a hora que ele falou boa prova, eu tava andando, dei uns 2 passos, voltei assim, professor! E foi uma sensação tão gostosa, assim. Eu falo que eu entrei mais leve na prova. Esse abraço, nossa, edifica, dá uma tranquilidade, deu uma paz tão grande, foi tão bom. E eu fiquei muito emocionado. Ela falou, te reconheci pela voz. Foi. E aí eu falei, que incrível, né? Quer dizer, como é que a gente, de alguma forma, impacta as pessoas. E mesmo sem saber que ela tinha sido nossa aluna, ter desejado boa prova para ela, ter dado um abraço, foi uma questão tão importante. A Carol trouxe um ponto que eu acho que agora a gente precisa abordar. A Carol veio de algumas reprovações, né? E aí ela me contava a história dela e ela falava que ela foi uma excelente aluna, tá? Tanto no nível médio fundamental quanto na graduação. E tinha uma expectativa muito grande de que você fosse aprovada logo no começo, né, Carol? Sim. Eu terminei a faculdade em 2016. Eu me formei em 2011 no colégio. Aí entrei na faculdade no ano seguinte, já com 18 anos. E aí fiquei até 2016. Então terminei a faculdade, foi uma faculdade muito tranquila, fui representante de sala,
fui representante de formatura, tudo. Acho que tudo que eu poderia viver na faculdade eu vivi. E aí eu fui uma boa aluna. E os professores me falavam muito isso. Eles falavam, você vai passar na prova de primeira, fica tranquila. Nossa, não, a hora que você fizer, você vai arrebentar. E eu fiz. No final da faculdade, eu fiz em dezembro e eu não passei. E aí você lidar com a frustração, não só com a sua, mas a frustração que outras pessoas depositaram, ainda que sem querer, em cima de você, é muito difícil. É muito dolorido lidar com isso, porque quando você está lidando só com a sua, já é ruim. Agora, quando você está lidando com a sua e com a de mais outras pessoas, é pior. Imagina, isso acontece muito com as pessoas que se preparam para o exame de ordem, né? Porque às vezes é a família quem vai dizer: olha, a gente tem certeza que você vai passar. Imagina, você é muito bom, você está preparado, você está bem. Tal. E aquilo que pode sair da pessoa que está falando com uma palavra de incentivo, chega da pessoa que está recebendo como uma responsabilidade, né? Aquela coisa que imagina, e se eu não passar, como é que essas pessoas vão me enxergar? Será que elas vão me enxergar como alguém que não é bom, que não está preparado? Como é que elas vão me entender, né? Como alguém que não está preparada para aquilo? Então, essa foi a sua primeira frustração, foi ali já, né? Eu acho que você tocou num ponto muito importante, porque as pessoas quando fazem isso, você vai passar, não, fica tranquila, elas estão querendo te agradar. Elas não estão querendo colocar em cima de você uma responsabilidade. Só que elas não percebem o peso que isso causa para uma pessoa. Seja na prova do OAB, num concurso, no que for. Mas a partir do momento em que a pessoa te joga essa responsabilidade querendo te elogiar, na verdade é um ônus muito grande. Você se sente na obrigação, e se eu não passar? Quem que eu vou decepcionar? Quem mais eu vou decepcionar além de mim? E foi a tua primeira reprovação, você atribui a quê exatamente? Como é que você foi fazer essa prova? A OAB estava preparada para te receber? Eu fiz as primeiras provas pedindo... Vamos contextualizar, né? Eu sou deficiente visual, então não enxergo. Enxergo minimamente, então é muito difícil ter um parâmetro. E aí, quando eu fui fazer a prova, a primeira vez, eu pedi uma hora adicional de prova, não tive. Pedi para fazer a prova no computador, não tive. Então, eu pedi tudo que eu poderia. Na hora que você está fazendo a inscrição da prova, você pede o que você precisa, você anexa um laudo médico dizendo que você tem uma deficiência e pedindo as condições que você precisa. Então eu falei, bom, eu vou pedir uma hora a mais, eu vou pedir a prova no computador, se eu não conseguir a prova no computador, eu preciso ter opções, então eu vou pedir a prova ampliada, porque até aquela época, até 2018, que foi a minha última tentativa, eu conseguia ler, minimamente, mas conseguia. Então a sua deficiência visual, ela foi se agravando com o tempo, é isso? Então, é muito difícil de dizer. Mas sim, hoje, para eu ler um texto à mão, por exemplo, ainda que ampliado, hoje a minha dificuldade de 2020 para cá é muito maior. Perfeito. Hoje eu não conseguiria fazer o que eu fiz em 2016, em 2018, a minha visão hoje já não permite. Então, assim, a primeira prova ampliada, eu pedi em Arial Black, imagina, 36. Eu nem sei que fonte que veio, não veio nessa fonte. Eu não consegui uma hora mais de prova. E aí fui fazer a prova. Vim com 39. Olha só, então na verdade o que vem ali de páginas, vamos imaginar que uma prova de primeira fase, que são 80 questões. Bem frente e verso, né? Frente e verso, 10 páginas. Para você veio... Vem 100, 200 páginas. 200 páginas, porque veio numa fonte muito maior. E frente e verso ali. Frente e verso. E numa fonte que ainda não era a que você tinha pedido. Pois é, agora... Quando, na verdade, o ideal para você é que essa prova viesse no computador, que é onde você estava acostumado a fazer as outras atividades, né? Sim, eu fiz todas as atividades. Desde a época do colégio, a época de colegial, né, ensino médio, eu já vinha fazendo as atividades no computador, mas ainda conseguia fazer as coisas mais à mão. E aí, conforme eu fui ficando mais velha, fui ficando mais cansada, a visão foi ficando mais cansada, e aí eu fui deixando de conseguir fazer algumas coisas que eu conseguia fazer antes. Mas eu estava habituada, na época da faculdade, a fazer tudo no computador. Os professores entenderam a minha necessidade e traziam a prova para mim no pendrive. Eu colocava no meu notebook, fazia a prova, entregava para eles e vida que segue. Carol, deixa eu te perguntar uma coisa. Até para quem está nos assistindo, e aqui, gente, eu aprendi muito com a Carol desde que a gente começou,
e sem vergonha de perguntar para ela as coisas, desde as mais óbvias, né? Às vezes eu já me peguei perguntando, é correto falar deficiência visual ou tenho que falar sério? Porque são coisas que a gente às vezes não sabe efetivamente e quando a gente não sabe a gente precisa perguntar. E aqui pode ser que alguém que esteja nos assistindo não sabe. Quando a gente fala fazer a prova no computador, significa que você tem um software especial para que aquela prova, que aquele texto possa acontecer. Ele é lido para você, é isso? Exatamente, é a mesma prova. E isso é bom frisar. É a mesma prova que qualquer pessoa faria, uma pessoa com deficiência ou sem deficiência. Então, foram as mesmas 80 questões. Então, eu passei no exame 35, foi exatamente as mesmas 80 questões de quem fez a prova sem o computador no exame 35. A diferença é, essa prova vem para mim num pendrive da FGV, no computador da FGV, eu não levo nada. Eu levo o computador na bolsa, porque se deles der problema, e até um ponto que mais para frente a gente vai contar, eu tenho que ter um backup, exatamente. Eu tenho que ter um reserva para poder continuar. Então, 13h, eles me entregaram o pendrive. O pessoal do TI colocou a prova para mim no computador. Eu abri a prova, abri um documento em branco no Word. Eles abrem para mim e falam, você vai responder aqui, vai colocar o gabarito aqui. Então, o que o computador faz? Existe um software dentro do computador, mais especificamente um software chamado NVDA. E esse software pega tudo que está escrito na tela do computador e lê para mim. Então, ele faz a função que os meus olhos não conseguem fazer. Ele lê e eu escuto, estou com fone de ouvido, então eu estou ouvindo o que o computador está falando para mim e aí eu consigo responder. E você foi desenvolvendo a sua metodologia de estudo e de prova junto a esse software. Então, você estava super acostumada já com aquele ledor, né, com aquele software lendo. E aquilo seria o mais seguro para você fazer a prova. Mesmo assim, naquela ocasião, a FGV entendeu que não era o caso de deferir esse recurso. Exato. E sobrou para você, como último recurso, né, como a única alternativa, a prova ampliada. E aí, você, diante daquela prova ampliada, como é que foi para você essa experiência? Eu tinha o mesmo período de prova, da 1 às 6h, então 5 horas de prova. Mas você imagina, enxergando quase nada do olho esquerdo, só. Sem visão quase do olho direito. Eu vou te colocar assim, eu acho que é um exemplo que... Eu nasci com deficiência visual. Então, se as pessoas me perguntam como você enxerga, eu não sei dizer. Porque eu sempre enxerguei, um pouquinho que eu enxergo é da maneira que eu sempre vi. Aquele era o seu referencial. Aquele é meu referencial. Então, assim, imagina você colocar um canudo na frente do olho e enxergar tudo num box embaçado. É assim que os médicos falam, é isso. Ou seja, é nada. Perfeito. É um banheiro extremamente embaçado, é nada. E aí eu fui fazer a prova, tentei ler sozinha a prova, e aí eu li as 40 primeiras questões, de 40 para frente eu já não conseguia mais. Só que aí já faltava, sei lá, 1 hora para eu terminar a prova. Então eu precisava que o ledor lesse para mim e por isso eu não conseguia realizar de uma maneira satisfatória as 40 questões seguintes. Ou seja, eu zerava praticamente das 40 questões para baixo. Então, eu quase que gabaritava para cima e para baixo eu zerava porque eu não tinha tempo, eu não conseguia fazer. Então, faltava recurso. Faltava recurso. E aí, a OAB deferiu a prova ampliada e deferiu uma pessoa que faria o papel do software, uma pessoa que seria o ledor para acompanhar você. Aquela pessoa estava ali para ler a prova para mim e para preencher o gabarito oficial. Isso é importante também, mesmo quando eu fiz a prova no computador, essa última prova, eu fiz o gabarito no Word, então 1A, 2B, 3C, só que a pessoa que estava ali comigo, ela pegou esse gabarito, ela transcreveu para a folha oficial da FGV, o gabarito que eu tinha feito, e a prova toda gravada. Então ela transcreveu o gabarito oficial e eu assinei depois. Terminou a prova, eles me dão, eu tenho um assinador, posso até mostrar depois, que é uma espécie de uma régua vazada, que você coloca ali no local para assinar e eu consigo assinar onde eu preciso. Ou seja, também você precisa confiar naquele ledor, porque depois que ele passou para o gabarito, mesmo que você tenha dito, põe aí a bolinha no B, número 1. Isso. Se ele colocou no D, eventualmente, você não sabe. E nem por má fé, às vezes a pessoa se enganou. Exato. Por isso é importante a gravação, né? Para que eu fique segura de que a minha resposta foi dada da maneira certa e para que a pessoa fique segura
de que... eu posso falar, por exemplo, que, não, eu não fui mal assim, foi o ledor que colocou errado. Perfeito. E aí você tem uma prova de que não, ela me passou as respostas X e foi as respostas que eu coloquei no gabarito. Então, essa prova gravada é uma segurança tanto para mim, quanto para o ledor e principalmente para a FGV, que está ali corrigindo a minha prova, que tem que ser idônea, assim como todas as provas. Não é porque eu estou sozinha na sala, só com uma pessoa, que a prova vai ser feita de uma maneira diferente, né? Aliás, no edital do 38º Exame de Ordem, que acontece agora em julho, a primeira fase, saiu a previsão de gravação das provas de necessidades especiais por parte da FGV. Então, o candidato que faz um pedido de necessidade especial, ele já autoriza a gravação e sabe que essa prova vai ser gravada. E essa é uma segurança não só do candidato, mas também da banca e da própria OAB, para que apure a lisura daquela prova, né? Para que não tenha nem prejuízo no sentido para o candidato e nem prejuízo no sentido para a banca, né? Para que ninguém seja prejudicado. Carol, eu não sei se você fez esse exercício, mas me ocorreu te perguntar isso. Quando você foi embora para a tua casa, você chegou a refazer aquela prova que você tinha acertado 39 questões? Fiz. Você fez ela? E aí eu passo. E você tinha passado? E aí eu passava. Olha só. Então, olha que ponto interessante. Ou seja, se ela tivesse as ferramentas para realizar a prova, ela teria passado. E teria talvez sido uma consequência da preparação dela, que tinha altas notas na graduação, né? Então ela teria passado se tivesse as ferramentas. Não passou porque faltaram as ferramentas adequadas. A sensação de frustração fica potencializada diante de uma situação como essa? Eu tentei a prova 4 vezes, de 2016 a 2018. Todas as 4 vezes eu não passei por um ponto, acho que por 2, assim, no máximo. E, tristemente, todas as vezes que eu prestei, nenhuma questão foi anulada. Olha só. Então, eu tentei até 2018, não consegui. E aí eu cheguei e falei, eu não presto mais. Eu não faço mais, o direito não é pra mim. Eu fiz a faculdade errada, eu deveria ter feito outra coisa, eu não deveria ter feito direito. Eu via meus colegas passando, os meus colegas que eu ajudei a passar, muitos deles na faculdade. E eu via passando e eu não conseguia passar. E aí essa frustração, ela virou isso, né? Ela virou uma incapacidade. Eu falei, eu não tenho capacidade de passar. Eu não tenho inteligência suficiente para passar, eu não tenho gabarito suficiente para passar. E aí depois de 2 anos sem fazer, quando eu fui prestar em 2022, e eu já estava 4 sem prestar, o meu dilema foi, será que eu sei estudar ainda para a prova? Porque eu já estava longe da faculdade, eu tinha me formado em 2016. Já fazia 6 anos que eu estava sem estudar em faculdade. Eu fiz pós-graduação nesse meio tempo. Só que eu estava sem ir para a faculdade, então eu falava, eu consigo pegar o ritmo de novo de estudar para um concurso? E a pressão psicológica? Eu consigo me colocar de novo nessa pressão? Porque a OAB, e você fala isso muito, né, professor? Ela não é só uma questão da prova, do conhecimento, é do seu domínio do emocional. Então, quando eu estava indo para a segunda, para a terceira, para a 4ª prova, já com o emocional extremamente abalado, eu pesei muito isso na balança quando eu fui voltar a prestar eu tenho emocional para isso? Eu consigo? Porque a prova começou a me dar síndrome do pânico. Olha só. Eu não conseguia pensar na prova, eu não conseguia falar da prova, que eu tremia, eu chorava, eu tinha falta de ar, eu não conseguia. Quantos de vocês que estão nos assistindo agora, que eventualmente nem tenham deficiência auditiva, visual, enfim, mas que estão se identificando com o que a Carol está dizendo, né? De alguma maneira você chega lá, a prova não é aquilo que você esperava, você não está preparado emocionalmente, daí você volta com aquilo e volta com aquela sensação de insuficiência, né? A Carol usa uma expressão que me parece muito forte. Ela chegou a pensar o seguinte, o direito não é para mim, né? Ela não chegou a pensar o seguinte, o direito não está preparado, não é isso, né? A OAB não está preparada para fazer essa prova, a FGV não está preparada para me examinar. Não, a incapacidade foi dela. Então isso cria mesmo uma crença de incapacidade muito grande, a ponto de você se afastar do seu sonho, se afastar do seu objetivo. E toda vez que você pensa naquilo, acontecer exatamente essas sensações físicas, corpóreas, que são frutos do emocional. A síndrome do pânico, o medo, a sudorese, a taquicardia, tudo isso que você sente e que você pode falar assim, mas isso é frescura. Não, isso é o emocional, é todo o emocional que está depositado ali dentro, que você não conseguiu lidar com aquilo e que você foi
colecionando frustrações. É por isso sempre, Carol, que muitas vezes os alunos me perguntam, professor, eu não estudei nada, absolutamente nada. Eu presto essa próxima prova? Muita gente me pergunta isso. E aí eu respondo o seguinte, qual a tua expectativa? Se você não passar, se eu não passar eu vou ficar chateado. Então não presta, porque se você não se preparou, não presta. Você vai ficar colecionando frustrações. E é um pouco disso, né? Você estava colecionando essas frustrações sem dar conta de que isso poderia ser uma deficiência de quem estava te examinando e não uma deficiência sua, né? Eu entrei na faculdade querendo ser juíza. Olha só. E eu saí da faculdade sem conseguir fazer a prova do OAB. E eu falava assim, eu não consigo fazer a prova da OAB, eu vou prestar outro concurso? Não vou. Eu vou passar por tudo isso de novo? Porque a prova da OAB ainda tem uma coisa. Você está disputando com você. Você está disputando com o seu emocional, com o seu conhecimento. Você não está disputando vaga com um coleguinha do lado. Tá todo mundo no mesmo barco. Parece uma competição, mas não é. Tá todo mundo no mesmo barco. Todo mundo vai passar ou não vai passar. E um não vai tirar a vaga do outro. E eu falava assim, eu não consigo disputar comigo. Eu vou prestar concurso? Eu vou prestar para promotora, para juiz? Eu não consigo, eu não vou passar. E isso tudo te bloqueia, porque eu falava assim, eu não consegui o OAB, eu sou bacharel em direito só, eu não consigo emprego porque eu não tenho OAB. A minha vida parou. Eu não ia nem para frente nem para trás. O ciclo não se fechava, O ciclo não fechava. E como é que você voltou? Qual foi o gatilho do retorno? Me conta. Aceitação. Por mais piegas que pareça, eu tive que me entender, eu tive que entender qual era o meu limite também, e eu tive que entender como é que eu ia lidar com isso. Quando eu ia fazer a prova, e eu não tinha um software de computador para ler para mim, eu não queria um ledor lendo para mim, porque eu nunca gostei de gente lendo para mim. Porque uma coisa é você lendo, com a sua interpretação, com seus pontos, as suas vírgulas. Outra coisa é uma pessoa lendo. Muda completamente. E uma pessoa lendo uma prova extensa, uma questão extensa. Quando a pessoa está lendo, você está lá em Nárnia já. Para prestar atenção é muito mais difícil. Então, quando eu ia fazer a prova, eu queria tentar ler. Eu queria tentar fazer sozinha, como eu sempre fiz as coisas. Eu fiz as minhas provas na faculdade sozinha. Eu fiz as minhas provas no colégio sozinha. Com ferramentas. Com ferramentas que me sozinha. Foram dadas, mas sozinha. E aí eu chegava lá e eu dependia de alguém e eu não queria depender. E isso tem a ver com aceitação também. Isso tem a ver com aceitar os seus limites. Então, quando eu chegava, tentava fazer a prova, me exauria na última hora, eu falava, eu não consigo mais ler, eu não consigo mais fazer nada. E aí eu dependia da pessoa para ler para mim, acabava ali. Eu não ia conseguir. Eu tive que superar essa questão do eu preciso de ajuda, já que eu não tenho as ferramentas que eu preciso. Eu sou uma pessoa com deficiência e eu tenho uma limitação visual e eu preciso aceitar e entender isso, e não é fácil. Não é fácil você entender que você depende de outra pessoa. Não é fácil você entender que você depende de um aparelho ou de um software e a faculdade não te deu para fazer. Então eu tive que lidar com as frustrações, com a minha frustração de querer ser independente 100% e entender que as pessoas não são independentes 100%. Que um precisa do outro, para conseguir começar a pensar em fazer a prova. Então foi um processo de dentro para fora. Foi um processo de eu entender as minhas limitações e do que eu precisava. Foi um processo de eu entender que eu precisava de uma outra pessoa, se eu não conseguisse o software, ou que eu precisaria do computador da FGV, enfim, que fosse. Para conseguir buscar as ferramentas externas, e aí sim, junto à FGV, junto ao meu curso, para conseguir fazer a prova. Então, o pontapé foi esse, foi começar a me aceitar e aceitar a minha limitação. E como você chegou no meu curso? Me conta. Eu tive uma professora muito querida na faculdade, a Carmen, e ela conhece vocês, ela conhece o Darlan, ela conhece você. Dá um abraço, professora Carmen, aqui, muito querida mesmo. Carminha foi minha orientadora de TCC, quase deixei ela louca, porque eu fui fazer o TCC, eu fui entregar o TCC Eu fui começar a escrever o TCC um mês antes de entregar. Eu mudei de tema 3 vezes. Aí fui começar a escrever o TCC um mês antes de entregar. Fiz em 3 madrugadas o TCC, entreguei assim, nos 45 do segundo tempo, mas entreguei. Apresentei, enfim. E eu me formei em 2016. Em 2018, eu saí com ela para tomar um café, porque eu estava perdida. E eu falava, Carmen, eu não sei o que eu faço da vida. E aí ela falou para mim, você conhece meu curso? Eu falei, não. Ela falou, o meu curso é do professor Darlan, do professor Marco Antônio e tudo mais. Aí eu comecei a seguir no Instagram,
segui nas redes. E ela falou pra mim, procura o Darlan e o Marco Antônio, que eles vão te ajudar. Eles vão saber te ajudar. Só que eu não estava emocionalmente pronta naquela época para voltar a prestar de novo. E aí depois veio pandemia. Quando eu resolvi prestar, veio pandemia, tudo parou. Falei, não vou prestar agora. E aí 2022, ano passado, foi que eu resolvi de sopetão, de uma hora para outra, prestar. E eu vou contar pra você por que eu resolvi prestar. Me conta. Porque saiu uma notícia na página do meu curso, a partir do 35º exame, que seriam só mais 3 exames até mudar a prova. E eu falei, eu vou passar nesse negócio antes de mudar. Eu não quero essa história de financeiro, eleitoral. Eu falava, eu não quero passar por isso, eu já não consigo passar com 17 disciplinas, eu não quero 20. E aí foi justamente no 35. E aí eu falei, eu vou tentar e eu vou passar. Então, aí eu procurei... Na verdade, a primeira fase eu fiz escondidinha, quietinha. É isso, meus pais não sabiam, foram saber depois. Quando eu já tinha feito a inscrição, já estava fazendo o meu curso. Minha irmã não sabia, a minha família não soube. A minha família só soube que eu passei depois, quando veio o nome na lista definitiva da segunda fase. Então, a primeira fase eu fiz online do meu curso. Eu fiz o intensivo ainda, porque eu comecei o curso em maio, e a prova era em julho. Tanto que eu mandei direct pro Darlan e eu falava, Darlan, a prova é em julho, será que eu mudo pro extensivo e faço 36? Ele nem me conhecia, ele falava, vai que dá tempo. Eu falei, tá bom, né? Tá falando vai que dá tempo. E aí eu fiz escondidinha a segunda fase, só quem sabia era meu namorado, que foi meu alicerce, foi a pessoa que falou pra mim, não, vai que você consegue, presta. E foi a partir dele que começou, inclusive, esse meu caminho de lidar comigo e de me aceitar de uma maneira melhor, porque não é simples. E aí eu comecei a estudar, fiz a primeira fase, peguei Covid junto com você, acho que foi na mesma época, inclusive. Nossa senhora, olha só. Fiquei de cama, eu estudava, eu não conseguia me mexer, com o corpo todo doído, eu estudava com o celular do lado, assim, deitada na cama, do jeito que eu tava, só ouvindo a matéria. Porque eu não conseguia sentar para estudar, febre, dor de cabeça. 2 semanas antes da prova com Covid. E aí veio a primeira. E aí veio a segunda. Me conta uma coisa, antes de a gente ir para a segunda. Você chegou na prova, então quer dizer, você vem de várias reprovações. Sim. Vem de dificuldades. Aí, quando você foi fazer essa solicitação, você já... eu acho que a FGV também foi evoluindo nesse processo. Sim. No sentido de lidar melhor com as necessidades especiais. Porque você fez, então, uma solicitação Sim. de prova com necessidade especial, com um software, né? Uhum. Com 1 hora a mais. Aí era necessário juntar um laudo médico, você juntou o laudo médico, explicando tudo o que precisava explicar. Sim. E aí você teve o deferimento. Sim. O que eu percebi, eu precisava trocar a figurinha. Porque eu não conhecia outras pessoas com deficiência que tinham feito a prova. Porque sempre fui só eu. Eu fui a única na faculdade com deficiência, eu fui a única no colégio com deficiência. Então foi sempre eu num meio de pessoas que eu vou chamar aqui de padrão, né? Sem nenhum tipo de deficiência. Então eu fazia meio no escuro, eu fazia meio sem saber. Preciso de um laudo médico com a sua deficiência. Tá bom, laudo médico com a minha deficiência. E aí quando eu comecei a conviver com outras pessoas com deficiência visual e que também estavam no mesmo barco que eu fazendo prova, e aí assim, com cegueira, aí posso dizer assim, total, sem enxergar nada. Falei, fulano, como que você conseguiu o laudo? Como que você conseguiu 1 hora a mais? Você tem que pedir no laudo. A médica tem que pedir? Tem. Tá, e como que você conseguiu o computador? No laudo tem que estar escrito que você é cego. Não pode estar só a sua deficiência. Tem que estar dizendo o que você precisa. Eu falei, então é assim. Legalmente cego. Exato, legalmente cego. Então foi assim, trocando figurinha. Porque por mais direito que eu tivesse, eu não sabia como chegar nesse direito. Eu não sabia o que eu precisava para ter meu direito atendido. Porque isso não é divulgado, né? Se você não parar, não for ler o edital, não trocar figurinha com quem já fez, com quem já passou pela mesma situação, eu não saberia. Então eu precisei de outras pessoas que já tinham passado pela mesma situação que eu para conseguir. Mas vou te dar um exemplo. Eu conheço pessoas que não enxergam nada e que não tiveram 1 hora de prova deferida. E aí você pergunta por quê? Porque a FGV não te dá uma explicação. Ela indefere seu recurso, mas ela não explica o porquê. Porque se ainda tivesse essa questão do, ok, a FGV indeferiu a minha hora a mais, ou a FGV indeferiu o meu computador, mas ali viesse explicando no indeferimento, olha,
não te deferir porque no seu laudo médico não consta 1 hora a mais. Ou não te deferir porque no seu laudo médico não consta que você é legalmente cego. Você saberia o caminho que você tem que seguir. Exato. Mas não, eles só indeferem e não te dão explicação. Aqui fica uma fala nossa, de quem há 20 anos colabora com o exame de ordem, de quem tem uma proximidade muito grande das direções hoje do Conselho Federal e de vários seccionais, e de quem quer que o exame de ordem seja ainda melhor, inclusive respeitando as diferenças. A FGV precisa aprender a lidar com as diferenças. A FGV precisa aprender a lidar com as deficiências. E talvez, para que a FGV possa aprender a lidar com as deficiências, ela precisa ter lá dentro, no corpo técnico dela, pessoas com essas deficiências. Porque essas pessoas que escrevem as regras ou que ditam as regras, se elas não tiverem essas deficiências, elas não vão saber quais são as dores, elas não vão saber quais são as necessidades. Então é necessário, aqui fica uma fala para a Fundação Getúlio Vargas, no sentido de sempre melhorar, né? E a gente está notando isso, os editais estão mostrando que há essa melhora, mas o mínimo que pode ser feito é uma justificativa na negativa das necessidades especiais. É lógico, é natural, que eu vou dizer aqui, que tenham pessoas que possam tentar se valer desses instrumentos sem ter essas necessidades especiais. Bom, então que a FGV faça a verificação fiel, fidedigna disso. Mas quem tem isso, quem tem um laudo médico com essas características, precisa ser respeitado, né? É sobre isso que a gente estuda no direito, é sobre isso que a gente fala. O exame de ordem não pode desrespeitar isso. Então, se por um lado a FGV tem avançado muito nesse sentido, por outro lado, ainda tem muito a crescer, e acho que a nossa fala de hoje também é para colaborar no sentido de que isso seja efetivamente respeitado. E aí, Carol, você foi fazer a prova e conseguiu fazer a prova no computador pela primeira vez. Foi. Eu fiz a prova com 1 hora a mais de prova e eu fiz a prova com o computador do jeito que eu sempre estive acostumada a fazer. Tanto que a pessoa que estava ali me auxiliando, eu estava numa sala sozinha, porque se eu precisasse da pessoa, a pessoa estava ali. Mas a pessoa ficou quietinha, ela falou, quase cochilei aqui, porque você não pediu ajuda, você não precisou de nada. E eu tinha 1 hora a mais de prova e eu não usei. A prova ia até às 7, eu terminei a prova antes das 5 horas da tarde. O que você precisava era só de autonomia. Exato. É isso, autonomia para poder desenvolver aquilo que você já sabia com a ferramenta correta. E me conta quantas questões você acertou nessa prova. 51. 51 questões. Olha só, com a ferramenta correta, 51 questões, tinha direito a 6 horas de prova, fez a prova em 4 horas. Mas me deu uma segurança muito grande saber que se eu precisasse, eu teria aquela 1 hora a mais. Porque das outras vezes que eu prestei, eu não tinha essa 1 hora a mais. Eu tinha que fazer tudo correndo, porque eu precisava terminar, eu precisava entregar a prova. Então, só de saber, ainda que eu não tenha usado na primeira fase, porque na segunda eu usei, mas na primeira fase, só de saber que eu tinha o que me é de direito, que era... Aliás, que é uma coisa que nem deveria precisar ser solicitada, porque legalmente a gente tem direito, pessoas com deficiência já têm direito de fazer a prova, né? No tempo que for necessário para que seja feita. Então, só de saber que eu poderia contar com aquela hora já me tranquilizou. Eu já fui tranquila, eu fui com outra cabeça fazer a prova. Primeiro, matéria fresca. O meu curso é excelência na matéria. Os professores, eles te tratam com dignidade, eles te tratam com humildade, eles te tratam como igual. Não existe uma hierarquia aluno-professor. Você tira dúvida com o professor no direct do Instagram, você conversa com o professor por WhatsApp, o Darlan deixa o WhatsApp dele no Instagram. Então, assim, quem quiser conversa com eles. Então, assim, preparada de matéria, mesmo 4 anos longe do estudo, 4 anos longe da OAB. Então, preparada e preparada com o que eu precisava, preparada com o computador que era a FGV me forneceu o computador, a FGV me forneceu o software, eu só precisava disso, eu precisava do que me era direito, desde sempre foi direito e eu não tinha. E o meu questionamento para a FGV eu concordo, e o que o Marco disse é muito válido, porque existem pessoas de má fé e que querem se valer dessa 1 hora, ou que querem se valer de fazer a prova no computador achando que vai ser mais fácil. Não é. É a mesma prova. Mas que querem se valer de um direito que elas não têm. São pessoas que não têm uma deficiência, por exemplo, e querem forjar para ter esses direitos. Só que para isso a gente tem um laudo médico atestando a deficiência.
Só que o meu questionamento é por que o médico tem que pedir 1 hora a mais? Por que o médico tem que pedir um software de computador? Não é o médico que tem que dizer o que eu preciso. O médico tem que atestar o que eu tenho. O médico tem que atestar, olha, Carolina tem glaucoma congênito, não enxerga. É isso. Agora, o médico dizer, olha, Carolina precisa de 1 hora a mais? Não. Eu tenho que saber o que eu preciso. Você está tirando. A partir do momento em que a FGV toma essa decisão, ainda que seja para se resguardar, mas ela tira a fala da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência tem que saber o que ela precisa. Não é o outro, não é o médico, não é a faculdade, não é o professor, é a pessoa. Muito importante isso. Agora, eu me lembro que quando eu fui te abraçar na porta do Mackenzie, você falou que estava indo fazer a prova, mas você falou o seguinte, professor, eu só tenho uma preocupação com a segunda fase. Eu não sei como que eu vou marcar o VAD. Eu falei, calma, uma coisa de cada vez. Vai lá, faz tua primeira fase. Eu ainda brinquei com ela, falei, você vai acertar 47. Errei, porque ela acertou 51, mas melhor assim. Eu falei, vai lá, faz a tua primeira fase. Hoje à noite você vai mandar uma mensagem dizendo que você acertou 47. E segunda-feira você vai lá no meu curso que a gente vai te ajudar. Você vai começar a segunda fase conosco. Tá bom. Você falou, tá bom, e foi fazer a prova, e foi exatamente o que aconteceu. À noite você me passou uma mensagem dizendo que estava aprovada, com 51, e eu falei, então você venha na segunda, e aí eu descobri que você ia fazer a segunda fase em civil. Foi. Né? E você tinha um medo desse negócio que está aqui na mesa, que é o VADMECum, né? Que hoje, hoje é o teu amigo. É meu amigo, é meu troféu. E a gente até pediu, traga o seu VAD para mostrar. Porque na cabeça dela, ela falava o seguinte, como é que eu vou marcar o VADMECum? Né? Como é que eu vou colocar os clipes? Se você perceber, vou até girar o VADMECum para a câmera ver. Se você perceber, ó, ele está cheio de clipes aqui, né? E os clipes são coloridos e tem as etiquetas. Então a pergunta que ela fazia é como é que eu vou identificar isso daqui? Porque na segunda fase, Carol, explicando para quem está nos assistindo, você vai para a prova, também vai ter um ledor lá, né? Você também faz no computador. E você vai dizer para o ledor onde é que ele deve abrir o VADMECum para você. Não é ele que vai abrir, né? Exatamente. E o meu medo, como eu não tinha manuseado o VADMECum na faculdade, como tudo que eu usei sempre foi digital na faculdade, seja as apostilas que os professores mandavam, e eu mandava para a sala. Era tão doida a faculdade, Marco, que eu sempre tive uma digitação e uma facilidade muito grande, né? Então o professor estava falando e eu digitando junto, quase que ao mesmo tempo ali. Uhum. E aí, chegava a época de prova, eu mandava meu pendrive pra sala. Todo mundo, pra sala inteira. Aí chegou uma hora que eu parei, né? Porque o pessoal parou de anotar, porque eles falaram, a Carol vai mandar. Eu falei, não, peraí. E aí, então, eu sempre estive acostumada com material digital. E aí, meu medo era, como é que eu vou chegar na prova sem conhecer o VADMECum, sem saber mexer, e dar pra uma pessoa e falar, se vira, acho que eu preciso. Porque eu posso conhecer a matéria, mas eu preciso saber onde tá, eu preciso saber onde eu vou procurar. Então eu tinha muito medo disso, de chegar na prova, entregar um VADMECum para uma pessoa e eu não saber manusear. E depender 100% do ledor. Porque aí sim, eu dependeria do ledor para procurar, eu dependeria do ledor para saber mexer no índice remissivo, no índice de área. Eu poderia não conseguir ler, mas eu precisava saber, porque era eu que ia orientar a pessoa. Então, aí vem a questão da autonomia de novo, né? Meu doutorado fala um pouco sobre educação e fala um pouco sobre essa característica da autonomia, quer dizer, a relação professor e aluno, e o quanto o professor tem que deixar o aluno autônomo para ele conseguir. E aí, gente, isso é muito importante, quer dizer, o que ela pedia, ela queria ter autonomia de conseguir manusear o instrumento a ponto de poder falar, abra em tal lugar, de tal forma e leia para mim o artigo. E é isso que ela queria entender como fazer. E aí eu falei, Carol, não sei como vai ser, mas a gente vai se virar. E liguei pro Darlan e falei, olha, você tem um grande desafio, meu amigo. A Carol vai vir, eu já tinha contado para ele da Carol, né, no domingo à noite. Falei, a Carol vai vir e você vai sentar com ela. Ela falou, pode deixar comigo. O Darlan falou, pode deixar comigo que desafio é para mim. Aí ele sentou com você e te recebeu e conversou um pouco sobre isso, né? Foi. Na própria segunda, eu mandei mensagem pro Marco no domingo. Na segunda-feira, a gente conversou, ele mandou o WhatsApp, falou, conversa comigo pelo WhatsApp, me explica o que você precisa. E eu falava, professor, eu preciso aprender a mexer no VAD. Eu preciso aprender a fazer simulado, eu preciso aprender a fazer como todo mundo faz, porque eu não sei. Eu não sei fazer. Eu sei a teoria, eu sei a matéria, mas eu não sei onde eu vou procurar, eu não sei como é que eu vou fazer. Eu tava com muito medo da peça, principalmente, aquele bicho de 7 cabeças. E eu vou contar
professora Priscila, Marcele, Fernando, me perdoem, mas as 4 vezes que eu me inscrevi, eu não passei para a segunda fase, eu me inscrevi em penal. Ah, ficou trauma de penal. Nessa última, nos 45, eu tinha colocado penal. Aí eu, vou mudar para civil. O trauma de penal. Falei, eu vou mudar para civil, vamos ver o que acontece. Aí eu mudei, eu falei, meu Deus, e agora? Eu passei, eu não tava contando com isso. O que eu vou fazer? Aí eu mandei mensagem pro Marco, o Marco mandou o número do Darlan, já me colocou em contato com ele, marcou comigo, ó, terça-feira, amanhã você tá aqui. Aí vim pra cá, aí o Darlan, você tem VAD? Eu, não, ele, você vai ter. Você tem não sei o quê? Não, você vai ter, fica calma. Aí o próprio Darlan falou, eu não sei como a gente vai bolar. Ele falou, olha, vai assistindo as aulas, eu tinha comprado o curso online, porque pra mim era mais fácil, computador em casa, assistir mais tranquila, poder assistir digitando do jeito que eu gosto. Aí ele falou, ó, vai assistindo as aulas, semana que vem você volta aqui e a gente já vai ter bolado como é que você vai estudar. E foi assim, eu voltei aqui, foi muito engraçado porque no dia que começou o estudo para a segunda fase de civil, teve live dele com a professora Carol Macabal e eu estava assistindo, Darlan não me conhecia ainda, eu estava assistindo e ele contou para ela, ele falou, Carol, a gente tem um desafio, a gente tem uma aluna com deficiência que a gente vai preparar. E eu, ai meu Deus, sou eu. Eu tô ali. E aí eu tava aqui na semana seguinte e ele já com um VAD na mão, com um monte de clips na mão, etiqueta na mão e falou, bolei um jeito, mas eu quero que você bole comigo, vamos ver se é funcional para você. E aí começou a nossa caminhada de preparação de segunda fase. Que legal. E aí você conseguiu identificar pela posição do clipe. Posso mostrar? Pode sim, tá aqui na tua frente. Opa, peraí. Caneca pra cá. Joia. Ó, vamos virar pra câmera. Isso. Os clipes, eles estão em sequência. Eles são de cores diferentes, não me perguntem as cores, mas os clipes, eles são diferentes. Eles estão numa sequência. São 6 sequências de clipes. Então aqui a gente tem, nessa primeira sequência, competência, aqui a gente tem na segunda, petição inicial, aqui a gente tem tutela, aqui a gente tem defesa, aqui a gente tem recurso e aqui execução. Olha só que incrível, gente. Eu fico emocionado com isso. Aí aqui, metodologia, né? olha só, a gente colocou Código Civil em primeiro aqui, Processo Civil embaixo, Direito do Consumidor aqui. Então eu sabia onde estavam os códigos. Perfeito. Aqui embaixo ele colocou uma etiquetinha para o índice de área. Ele falou, isso é o seu índice de área. Então ele começou a me ensinar o que era também. Ó. O índice de área é onde você vai achar tudo que tem no código, no código que você procura. Aí a gente colocou uma outra etiquetinha aqui embaixo, do lado direito. A gente colocou uma outra etiqueta aqui e ele falou, aqui você vai abrir, estão as súmulas do TJ. Ah, exatamente, a súmula ali, perfeito. Então eu sabia onde estava. Então eu tinha segurança de saber, aqui está o Código Civil, aqui de Processo Civil, aqui de Consumidor, aqui estão as teses. Aqui estão as peças, o que eu preciso para montar a peça. Então, competência, inicial, defesa, recurso. Eu poderia não conseguir ler, mas eu sabia onde estava. Perfeito. Isso te deixou mais segura também, muito, né? Muito. Esse VAD passou na mão de muita gente. O Darlan grifou, a Carol Macabal grifou, a Roberta, que era... Ai, tem essa parte dos simulados também que a gente precisa contar. Outro desafio grande era assim, como que ela vai fazer o simulado? Porque não adianta fazer o simulado sozinha se lá no dia vai ter um ledor, né? Aí o Darlan sentou com o pessoal da nossa equipe pedagógica, a Alessandra é a nossa gerente pedagógica, que é pedagoga, e tem na equipe dela a Roberta, que também é pedagoga. E aí conversaram e a Roberta ficou responsável por te acompanhar nos simulados. Me conta como foi isso. Toda semana eu estava aqui batendo ponto no meu curso. Às vezes 2 vezes na semana, às vezes 1 vez na semana, dependia da quantidade de simulados que o pessoal estava fazendo também. E eu fiz exatamente os mesmos simulados que todo mundo. O Darlan não me diferenciou em nada. A mesma matéria que todo mundo teve, eu tive. Os mesmos artigos grifados que todo mundo teve, eu tive. Os mesmos simulados que todo mundo fez, eu fiz. As mesmas questões, eu fiz. Só que o que ele falou, e fazia muito sentido, Carol, não adianta você fazer simulado em casa, você fazer simulado sozinha, ou no seu computador, procurando os artigos, sei lá, no Planalto, por exemplo, porque você não vai fazer a prova assim. Então você tem que fazer a prova do jeito que você vai fazer. Você tem que fazer os simulados do jeito que você vai fazer a prova. Então eu chegava aqui 1h, ficava até às 7h, que era o horário que eu tinha para fazer a prova, que eu teria para fazer a prova na FGV, então foi o horário que eles me deram aqui.
ficava aqui e fazia prova, fazia simulado. Então, eu vinha para cá, acho que era pro 8º andar, agora já não lembro, 8º, 9º andar, e a gente sentava na sala, a Roberta pegava o simulado, lia para mim, me dava no computador do jeitinho que ia ser na FGV, com o software no computador, a gente lia juntas e ela falava, agora você vai começar. Então, eu começava a desenhar a peça, eu começava a fazer as perguntas. E aí foi nos simulados que eu aprendi o que era o índice remissivo, como que eu ia usar, quais que eram os macetes, né, para saber onde estava o quê. Assim como todas as pessoas que estavam treinando em casa, sem deficiência, estavam fazendo. Então, eu comecei a fazer dessa forma. A fazer os simulados aqui, a Roberta ia lendo, eu falava, Roberta, abre para mim o índice de área. Então, acha para mim, por exemplo, sei lá, uso capião. Lê para mim tudo que tem dentro de uso capião. Tem uso capião rural, uso capião urbano. Ótimo, lê para mim uso capião urbano. Vamos pro artigo que tá. Então, eu guiava o que eu precisava e ela fez o papel dos meus olhos. Ela fez o papel que eu não conseguiria fazer sozinha. Mas foi nessa de fazer simulado que eu criei segurança para fazer a prova, porque eu sabia que eu estava fazendo o simulado exatamente igual eu ia fazer no dia da prova. Exatamente nas mesmas condições, no mesmo horário, nas mesmas condições, com uma pessoa lendo, comigo escrevendo no computador, procurando artigo, pedindo para ela anotar artigo, ela só anotava o que eu pedia. Se eu não pedisse, ela não ia atrás. Então, eu estava dando os comandos, eu estava no controle da situação, diferente das outras provas, que eu não... Primeiro que eu não tinha passado ainda para a segunda fase, foi a primeira vez que passei, então eu estava com muito medo de como seria. Segundo que, quando eu fiz a primeira fase com uma pessoa lendo, não era eu que estava no controle da situação, a pessoa estava lendo e eu respondendo, mas ali não. Ali ela lia e eu falava, olha, grifa tal coisa, muda para tal coisa. Era eu dando os comandos, era diferente, foi diferente. E o Darlan acompanhou de perto os simulados. E era ele, muitas vezes, que me mandava as notas. Ele vibrava com cada nota, ele vibrava com cada simulado. Então, foi um processo, foi um barato, assim, ter o Darlan, ter a Roberta, ter o próprio Marco, que estava mais de longe, mas estava perto ali também, que estava sabendo do que estava acontecendo. Mas ter esse time todo perto, me ajudando, foi um divisor de águas. E a ajuda foi mútua. Por quê? Porque nós, meu curso, sempre nos preocupamos com a experiência do nosso aluno, né? Foi daí que surgiu o meu curso. Meu curso tem até o nome meu curso para que o aluno possa dizer meu curso, né? Quando a Carol fala assim, onde você estudou? No meu curso. As pessoas até falam, mas você tem um curso? Pois é, eu tinha um curso para mim, porque você viu a descrição que ela fez? Eu tinha um curso para ela. A experiência que a gente quer proporcionar é que cada aluno tenha a sua rota de estudos, aprenda da sua maneira, com as suas habilidades, que possa reforçar as suas habilidades e que possa corrigir as suas necessidades. Essa é a estrutura da nossa metodologia. E quando a Carol trouxe para a gente esse desafio, a Carol também nos dava inputs no sentido de falar, melhora tal coisa, porque eventualmente eu estou assistindo tal e eu não consigo aqui, o sistema bloqueia em tal parte, e a gente sentava com TI, ia lá e corrigia aquilo. Então a Carol também foi nos conduzindo para que nós pudéssemos preparar mais alunos com deficiências parecidas com a que ela tem e com outras deficiências também, de maneira que a gente pudesse ser mais acessível e atender ao nosso propósito de educadores, né? Conseguir educar todas as pessoas, cada uma com a sua característica. Então, a Carol colaborou muito com a gente nesse processo, no processo de nos ajudar. Inclusive, outros alunos depois que eram deficientes, a gente até pediu para a Carol conversar com eles, né? Teve um aluno que conversou bastante com a Carol e a Carol falou, não, mas vai por aqui, faz tal coisa, o sistema te permite isso já. E aí o aluno dava a sugestão, a Carol falava, essa sugestão que ele está trazendo é legal, vamos implementar. E a gente sentava com o TI e implementava. Então, a Carol nos ajudou a evoluir enquanto educadores também, né? Permitindo que a gente pudesse educar pessoas que não são exatamente como nós, né? E que a gente pudesse, no exercício de empatia, perceber o quanto a gente poderia sentir aquela dificuldade que aquela pessoa tem de aprender. Isso é um exercício contínuo, ele não encerra. Se você perguntar hoje, mas está tudo certo, está tudo pronto? Não, é um exercício contínuo. A gente vai melhorando cada vez mais, até por isso a Carol foi convidada por mim e pelo Darlan para liderar aqui dentro do meu curso um núcleo de acessibilidade, onde a gente vai olhar para
a acessibilidade de uma maneira geral, para o deficiente físico, para o deficiente visual, para o deficiente auditivo, ou seja, para todas as pessoas, para aquela pessoa que tem déficit de atenção, para aquela pessoa que tem dislexia, para todas essas deficiências, de alguma maneira, ou diferenças, né, que possam representar um novo jeito de estudar. Então, eu fico muito feliz da Carol ter nos ajudado nesse processo, porque ela fala que a gente ajudou ela, mas ela que ajudou a gente a ser educadores melhores, né? Agora, Carol, fez a prova de segunda fase, terminou... Você falou que na prova de segunda fase você usou essa 1 horinha, né? A mais. Usei. Essa prova de segunda fase foi um pouquinho mais tensa do que a minha prova de primeira fase. A minha prova de primeira fase eu praticamente não usei o ledor, só que eu sabia que na segunda fase eu usaria. E eu estava com o computador da FGV, assim como na primeira fase. O que eu sabia de ter lido o edital e de ter lido junto com o Darlan, até pelo primeiro podcast que a gente fez aqui, para trazer, e aí foi uma mudança também, porque eu já estava fazendo a prova. Mas aí veio, no meio tempo, entre a segunda fase e o exame 36, saiu o edital. Aí o Darlan me chamou e falou, a gente tem que fazer um podcast para trazer para os alunos com deficiência o que o edital traz. Falei, vamos fazer. Aí eu também fui ler, eu também fui atrás. E o que eu sabia era que eu deveria levar um computador, porque caso o computador da FGV desse problema, eu tinha um computador de stand-by, um backup ali para poder usar. E aí eu estava fazendo a prova, comecei primeiro pela peça, como os professores sempre orientam, né? Vai primeiro pela peça, depois para as questões, e eu fiz isso todos os simulados, não ia mudar no dia da prova. E aí eu comecei a peça, era uma contestação. Então, o que eu fazia, né? Primeira coisa, eu identificava a peça, fazia toda aquela parte de preâmbulo, ali dos fatos, parava tudo que eu estava fazendo e falava, agora a gente vai começar a grifar. Agora a gente vai começar a anotar os artigos que eu vou usar. Então, eu separava já antes de começar a parte dos fundamentos, eu já separava todos os artigos que eu ia usar, porque facilitava ali. Então, a pessoa ia anotando, para mim, os artigos no papel. Conforme eu usava, eu ia pedindo para ela riscar. Esse eu já usei, pode riscar. Para poder me organizar mentalmente também, né? Já que eu não tinha o recurso de estar vendo, mas para me organizar mentalmente. A pessoa se distraiu. Esqueceu de me avisar o horário. Quando ela olhou, eram quase 5 horas da tarde. E eu estava fazendo a peça ainda. Eu tinha mais 2 horas, mas eu tinha que terminar a peça e fazer as questões. Eu falei, meu Deus, não vai dar tempo. Só que o computador da FGV começou a dar problema. Estava muito lento. Muito lento. Para você ter noção, sei lá, quando eu digitava uma letra, levava uns 10 segundos para essa letra aparecer no Word. E aí não dá tempo. Uhum. A escrita estava toda errada, estava aparecendo errada por causa desse delay que estava dando. E aí eu virei para a moça e falei, eu vou usar meu computador. Aí ela falou, eu vou procurar o chefe dos fiscais, né, para ver se pode, não sei o quê. Aí eu tive que ser incisiva, uma coisa que eu não gosto, mas eu tive que ser. Eu virei para ela e falei, eu não estou pedindo, eu estou avisando que eu vou usar o computador. Eu tenho direito, está no edital e eu vou usar. Você pode, por favor, chamar a pessoa do TI para colocar a prova no meu computador, porque é o computador que eu vou usar. Eu não vou terminar a prova assim. Aí ela foi lá, chamou a pessoa do TI, ainda pediu desculpa depois. Mas foi um nervoso e eu entrei em crise. Eu nem comentei isso com você na nossa última conversa. Ali eu entrei em crise. Eu comecei a chorar, eu parei, porque eu falei, não vai dar tempo, eu não vou terminar. Não é possível que eu vá reprovar de novo, tão perto e eu vou reprovar. Todo aquele fantasma da reprovação começou a se aproximar. Exato, o tremor, o fantasma, eu chorando, desesperada. Aí lembrei de você. Que legal. Lembrei da gestão das emoções. Falei, não, calma, respira, parei, respirei. Aí a pessoa do TI veio, colocou a prova no meu computador. Eu falei, agora eu vou terminar e seja o que Deus quiser, eu vou terminar do jeito que der. Consegui, terminei a peça, fiz as 4 questões. Tive que me acalmar, porque se eu perdesse o controle ali, eu não ia conseguir raciocinar para terminar a peça e eu não ia conseguir raciocinar para fazer as questões. Perfeito. Então não ia adiantar eu me descontrolar tão perto de terminar. Então era um problema que, por eu conhecer o meu direito, por eu ter lido o edital, por eu saber, eu pude contornar. Porque você imagina, Marco, se eu espero ela chamar o chefe dos fiscais, o fiscal consultar, aí vai perguntar para a FGV se pode. Nisso ia mais meia hora, 40 minutos. Da minha prova, não ia dar tempo.
Eu terminei em cima da hora a prova. Não ia dar tempo. Você passou na segunda fase já exercendo a advocacia. Né? Porque você manteve o controle, tinha segurança do seu direito, e é isso que se exige de um advogado. Né? A segurança do seu direito. Você sabe qual é o seu direito. E aí você vai aplicá-lo. Olha, deixa eu te explicar. Eu não estou pedindo, não. Eu estou dizendo que eu vou usar porque está previsto no edital. Exato. Né? E a conduta já muda de quem está do outro lado. Fala, não, se ela está falando isso porque ela sabe. Então já chama o rapaz. E aí vão acontecer incidentes na sua vida. Como vão acontecer incidentes na sua prova. E tudo vai depender da forma como você vai encarar esses incidentes. Você pode sentar naquele instante e começar a chorar e falar o seguinte, tá vendo? Perdi a prova de novo, a culpa é da FGV, blá, blá, blá. Não. Você pode olhar e falar, calma. Respira. Calma que a situação é sob controle. Be here now. 10 respirações profundas. Sim. Respira profundamente e vamos reencaminhar a situação. Né? Quando você fez isso, você chamou aquela situação toda para o seu controle, fez a gestão daquela situação toda Sim. dentro do seu controle, estabeleceu que você ia controlar aquilo, que você estava preparada para aquilo e retomou a prova. Pois e é. o resultado foi a aprovação. 8,50 na prova. 8,50 na prova. Fantástico isso. É um baita exercício que comprova que essa dinâmica é uma dinâmica da vida. Quando você estiver fazendo uma audiência, Carol, isso vai acontecer. Vai acontecer aquele juiz grosseiro que vai indeferir tua pergunta e nem vai justificar, do mesmo jeito que a FGV indefere pedido e não justifica. Aquele juiz grosseiro que vai tratar mal a testemunha que você arrolou. Aquele juiz grosseiro que vai eventualmente te provocar na audiência. O advogado da parte contrária que vai tentar te desequilibrar. E você vai até sentir vontade de chorar, eventualmente pode até chorar. O que você precisa fazer naquele momento? Respira fundo e chama a situação para si. E faz o controle daquilo e fala, não, eu estou preparada. Eu cheguei até aqui, eu sei quem eu sou. Eu conheço a minha história, eu conheço o que eu construí, eu fiz todos os simulados. Né? Aí vem aquela frase, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Então eu vou conseguir vencer isso. Ali é o sprint final, né, Carol? É aquela coisa de que, meus últimos momentos de prova já foram como advogada, né? Foi. Ali, para mim, quando eu senti que eu estava perdendo o controle, eu falei, eu preciso me acalmar. Eu olhei o cara do TI colocando a prova no meu computador, eu falei, tá tudo bem, eu preciso me acalmar. Não vai adiantar eu chorar, não vai adiantar eu tremer, não vai adiantar eu me descompensar. Eu choro quando chegar em casa, porque aí vem a adrenalina, vem a emoção. Passa, você respira. Mas na hora eu falei, eu preciso me controlar. Eu fiz exatamente isso, professor. Falei, eu fiz as provas, eu fiz os simulados, eu fui bem em todos os simulados. Não tem por que me desesperar. São só 4 questões. Eu estava finalizando a parte do direito e entrando nos pedidos já. Eu falei, meia horinha eu acabo com isso aqui. E as questões eu falei, eu termino. Dá tempo. Calma. Mas foi manter a calma. E foram, acho que 3 pilares aí. Foi manter a calma, foi conhecer o meu direito e foi estar preparada. E o meu curso trouxe essa preparação. Então, se eu não tivesse feito os simulados do jeito que todo mundo fez, se eu não tivesse sabendo onde estava cada peça, onde estava cada tese, onde estava o quê, eu não teria passado. A Carol Macabal fala uma frase, e é ela, vocês vão fazer camiseta disso, tá tudo no VAD. Tá tudo no VAD, tá a frase tudo da Carol. No VAD. E é verdade. É só acalmar que tá ali. Agora, se eu não tivesse sido preparada, se eu tivesse dependendo da pessoa, acha tal coisa para mim. Lembro que caiu uma questão de uso capião familiar. Quando ela começou a ler, eu sabia o que era. Eu falei, eu sei onde está. Perfeito. Eu sei onde está. Dos simulados que a gente fez, das aulas de direito material, porque não é só o processual, é um conjunto de tudo, né? É direito material, é direito processual, é preparo. Então, foi gestão das emoções, muita. Porque eu poderia ter perdido o controle ali. Se eu tivesse perdido o controle ali, eu teria perdido a minha prova. Eu teria ido para a repescagem. Eu teria continuado mais um pouco. Seria mais um pouco. Porque hoje eu acredito que eu teria passado se eu tivesse ido para a repescagem também. Pela segurança que eu ganhei. Pela segurança que eu conquistei. Mas ainda seria mais um caminho a percorrer e eu não queria. Perfeito. Agora, essa tua frase é muito interessante para mim. Eu falo muito isso para os alunos que em gestão das emoções, né, nos nossos cursos, eu falo muito sobre isso. Você falou assim, tudo bem se eu tivesse reprovado ali. Eu iria para a repescagem e eu ia passar. Estava segura de que eu estava preparado. Mas eu não queria. Perfeito. Então você lidou com o pior cenário,
Você sabia qual era o pior cenário. O pior cenário era não passar. Exato. Mas você olhou para ele e falou assim, mas eu não quero. Eu quero passar agora. Então eu vou me recuperar, eu vou me recompor emocionalmente e vou fazer. Carol, na tua análise, você acha que as tuas reprovações te deixaram melhor, mais preparada para que você chegasse no momento certo e fosse aprovada? Acho. Eu acho que eu não... É lógico, é muito difícil lidar com a frustração. É muito difícil lidar com a impotência. É muito difícil você olhar para você mesmo e falar, eu não sou capaz. Eu não fui capaz. Você vê teus colegas passando, a pressão da faculdade, da sua família, ainda que a gente volta para o começo da conversa, ainda que não seja por querer, mas existe uma pressão. Agora, quando eu estava mais madura, mais velha, já me aceitando de uma maneira melhor e entendendo os meus limites. Porque fazer a prova da OAB também é entender seu limite. Também é lidar com o extremo do seu limite. Tem dias, e você falava muito isso em gestão das emoções, tem dia que você vai querer chorar, tem dia que você vai querer rir, tem dia que você vai... É isso. Então, aprender a lidar com os meus limites, seja os meus limites visuais, e entender que, ok, 4 anos atrás eu conseguia fazer uma coisa, hoje eu não consigo. Então eu vou lidar com o cenário de hoje que eu não consigo. Perfeito. Que não é fácil, eu não vou dizer. E eu falei isso pra você da última conversa. Não vou romantizar. Porque não é fácil cair uma coisa no chão e você não achar. Uma coisa simples. Ou então você abrir um livro e ler, como qualquer pessoa. Ou como a maioria das pessoas, qualquer pessoa, e generalizar. Então, assim, fazer mais velha, fazer mais equilibrada, mais consciente de quem eu era, mais preparada mental, psicologicamente. E ouvindo você falar, é engraçado. Foram 2 pontapés, né, que me deram. O primeiro foi, quando eu vi que ia mudar a prova, eu falei, não vou fazer. Não vou passar com mais 3 disciplinas. Eu vou passar agora, que foi no 35. E da segunda vez, foi na segunda fase. Eu falei, não quero ir para repescagem. Eu vou me acalmar e vou fazer. Então foi um conjunto de preparos. O preparo emocional, o preparo psicológico, o preparo de estudo. Me deu muito medo voltar a estudar. 4 anos sem estudar, 4 anos sem me preparar. A legislação mudou, o código de trabalho mudou. O código de ética mudou, tudo mudou, boa parte das leis mudaram. Quando eu estudava, o código de processo civil era o antigo ainda. Não era o novo. Mudou tudo. E eu falava, eu sei estudar, gente. Eu consigo voltar a estudar. Então foi um preparo que mais velha, mais vivida, mais emocionalmente preparada. Sim, eu acho que fez toda a diferença para uma aprovação. E para minha postura, para eu ser quem eu sou hoje, para conseguir estar aqui, para conseguir estar falando. Porque contar as vitórias é muito fácil. Chegar e falar, passei na prova, tirei 51, fiz 8,50 na prova. É muito fácil. Agora, o caminho que a gente, cada pessoa, independente da deficiência ou não, percorre para chegar até aqui, só a gente sabe a dor que é, a dificuldade, como é difícil. E falar das nossas dificuldades, das nossas limitações, é muito difícil. E você está me trazendo um ponto que eu sempre divido com os meus alunos na gestão das emoções. Quando você fala assim, eu me entendi, né, eu me aceitei, é como se você estivesse falando o seguinte, eu me perdoei com relação às coisas do passado. Sim. Né? Você precisa se perdoar para você seguir para frente, porque você fica se cobrando, olha só, na história da Carol, ela estava se cobrando o seguinte, você tem que ler exatamente como você lia há 2 anos atrás, há 3 anos atrás. Ela se cobrava sobre isso, né? Então ela não se entendia, como não posso ler, como que eu não consigo ler. Sim. Na verdade, é olhar para trás e falar, eu não sou a mesma pessoa de antes. Né? E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque eu posso ser exatamente uma pessoa melhor hoje. Quer dizer, se eu perdi algumas coisas, eu também ganhei outras, né, Carol? Se você perdeu se você perdeu um pouco da sua visão, você também ganhou como experiência de vida, você também ganhou como maturidade. Então, olha a troca que a vida oferece e que a gente precisa enxergar isso como um copo meio cheio e não como um copo meio vazio, né? A vida me dá uns tapas constantemente, acho que como todo mundo, né? Tem dias que a gente se olha no espelho e fala, tô linda. Tem dias que não. Tem dias que você se aceita, tem dias que não. E isso vai fazer parte da minha vida, assim como da vida de todas as pessoas. E é isso, é entender. E eu tive que entender, e foi um caminho. Meu namorado me ajudou muito e me ajuda muito, briga muito comigo até hoje por causa disso. De falar, não é só você que não se aceita, é todo mundo. Porque a gente não é perfeito em tudo, a gente nunca vai conseguir fazer tudo do jeito que a gente quer. E a gente vai encontrar caminhos para fazer.
Porque eu sempre falava, eu quero fazer as coisas como todo mundo faz. E ele falava, você não vai fazer. Até porque você nem sabe como Exato. é que todo mundo faz. Exatamente. Né? Você tá olhando a grama meio verde. Exato. Mas você nem sabe como é que todo mundo faz, né? Exatamente. E quem disse que todo mundo é o certo? E aliás, as nossas mães sempre falavam isso. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Essa frase a gente tem que levar pra vida. E eu tive que aprender a fazer o que era funcional pra mim. Então, funcional para mim hoje é mexer no computador com software, é facilitar a minha vida. Por que eu vou complicar se hoje eu consigo facilitar? Só que foi um caminho para percorrer e entender que tá tudo bem. Usar um celular que fala, ao invés de estar usando uma tela escrita como todo mundo, tá tudo bem, não tem problema. O efeito é o mesmo, tá mandando a mesma mensagem, tá assistindo a mesma aula, tá fazendo o mesmo simulado. Poxa, eu fiz todas as questões dos simulados da primeira fase. Só que aí eu burlei um pouquinho o sistema. Porque o professor sempre fala, né? Aprender, praticar, revisar. Isso. E eu fui fazer as questões na última semana. Eu deixei todas as questões para fazer na última semana. E funcionou. Funcionou. Então tá bom. Isso que é importante. Mas eu fiz todas as questões com um celular falando para mim, lendo para mim do jeito que eu ia fazer na prova. Não foi com os meus olhos lendo, porque hoje eu não consigo. Mas qual a diferença no fim das contas? E aí, uma lição interessante. Você venceu essas etapas todas, mesmo com as dificuldades do sistema, por assim dizer. Né? Mas a gente precisa evoluir muito nisso. Né? A gente ainda está muito pouco preparado, no direito ou fora dele, para as provas de uma maneira geral. Né? A gente está falando muito de OAB, porque a Carol está nessa fase final. A Carol, hoje a gente está gravando numa terça-feira, e a Carol na sexta-feira pega a carteira da OAB, e eu vou estar lá, vou acompanhar de perto isso, eu e o Darlan vamos estar lá nessa solenidade de entrega. A gente vai estar acompanhando de perto esse momento. Então nós vamos ver esse ciclo, mas a gente sabe que tem muitos concursos públicos que não cumprem as regras, que não permitem as necessidades especiais, que não aplicam os direitos para os candidatos. A gente sabe que tem muitas escolas que ainda não estão adaptadas a isso. E a nossa fala é no sentido de que a gente precisa enxergar tudo isso. Né? A gente precisa enxergar no sentido de melhorar. Como é que o Estado, quando abre um concurso público, quer selecionar os melhores servidores, se ele não dá as mesmas ferramentas para todas as pessoas, em pé de igualdade. Então, se uma pessoa não consegue, porque tem uma deficiência, não consegue ler, mas consegue, a partir de um software, ter aquele conteúdo, ela precisa também aplicar aquela dinâmica na sua prova para que ela possa também ajudar no serviço público daquela maneira. Nós temos pouquíssimos casos de advogados que são cegos no Brasil. Quantos, mais ou menos? Tem ideia, Carol? 3 a 5 mil para uma população, para o direito aqui, que é o lugar onde mais formam advogados no mundo. É o Brasil? É muito pouco. É muito pouco. De 3 a 5 mil, muito pouco. Por que isso? Porque talvez a gente tenha algumas limitações no processo de aprendizagem, no processo da prova. Nós não temos, por exemplo, hoje no STF nenhum ministro ou ministra. Nós não temos no STJ nenhum ministro ou ministra. Nós temos alguns juízes, né, que se destacaram. E aí os concursos públicos precisam melhorar, e a nossa fala é para essa melhora acontecer, para que o Estado possa enxergar essas pessoas. Essa expressão está sendo usada com muito ênfase. O Estado enxergar essas pessoas e verificar as necessidades delas, porque essas pessoas precisam ser incluídas, elas precisam estar incluídas nesse processo das provas, do processo de aprendizagem, no processo de seleção e no exame de ordem. Então, a sua fala, Carol, hoje traz para a gente um grande desafio. Nós temos uma grande responsabilidade, e aqui vou te chamar para essa responsabilidade. Primeiro, para mostrar para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo aqui no podcast, que todo mundo vai ter dificuldade no processo de OAB, né? E que as reprovações fazem parte da construção da aprovação. Elas fazem parte do processo, elas fazem parte da trajetória. Então, às vezes, mais importante do que o destino é o trajeto, é como você cumpriu aquele trajeto. Esse é o primeiro ponto. Então, se você está aí passando por alguma dificuldade, respira fundo e vê se de fato essa dificuldade é um impeditivo para você. Vê se de fato essa dificuldade é alguma coisa para fazer você parar onde você quer parar.
né? Como a Carol lá atrás falou, o direito não é para mim. Na verdade, o direito não estava preparado para ela e ela retomou isso, foi atrás do que era para ela sim e retomou. Então, olha você aí, presta atenção nisso. E o segundo, se você tem alguma deficiência que em algum instante te fez pensar que você não poderia estar no jogo, a questão é a seguinte, volta pro jogo, né, Carol? Volta pro jogo. Com as armas certas. Mas volta pro jogo, porque a gente precisa, as pessoas com deficiência precisam ocupar todos os espaços. Por que será que tem tão pouco advogado com deficiência visual no país? Porque o acesso ao ensino, e começando lá embaixo, lá no fundamental, ainda é muito restrito. Por que será que as pessoas, quando vem uma pessoa com deficiência andando na rua de bengala, de cadeira de roda, ainda apontam, ainda perguntam? Sabe quantas vezes eu sou parada na rua por pessoas que eu não conheço para me perguntarem o que é que eu tenho? E eu me vejo dando satisfação para pessoas que eu nunca vi. E aí eu me sinto na obrigação de dar uma satisfação. E você não vê uma pessoa perguntando para outra, por que você é careca? Não, mas uma pessoa que é deficiente, a pessoa se sente na obrigação de perguntar. No direito, não é na obrigação de perguntar. E a gente se sente na obrigação de responder. Então, a gente tem que normalizar. As pessoas têm que ocupar todos os espaços. Então, se você tá com medo, acha que não passa, eu tenho uma deficiência, eu não consigo, consegue. Consegue. Acredita em você. Primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que acreditar na gente. E busque as armas certas para poder passar. Então, o que eu preciso para ter minha hora deferida? Vamos buscar no edital? Vamos ver? Vamos entrar em contato com a FGV? Vamos buscar o meu curso para poder ajudar? Porque o meu alicerce para passar a prova foi meu curso. O Darlan sempre fala, o mérito é seu. Quando eu passei na prova, o Darlan estava mais ansioso que eu. Quando saiu a lista de aprovado, ele me mandou mensagem, e aí, passou? Eu nem tinha visto ainda que tinha saído. Eu fui ver, ele vibrava mais do que eu. Contou para o Marco, contou para todo mundo, ele vibrava mais que eu. Porque eu tive esse alicerce. Porque eu tive um respaldo. Então, procurem lugares, pessoas que deem esse respaldo. A gente tem. É só ter a cabeça aberta, a mente aberta. O meu curso teve. E eles falam, o mérito é seu, o mérito é meu. Eu concordo, fui eu que fiz a prova. E era eu que estava preparada para fazer a prova, mas se não fosse o preparo que eu recebi aqui, o carinho, o acolhimento e a palavra que a gente tem usado muito, eu e o professor Marco Antônio, a autonomia que me foi dada, eu não teria conseguido. Então, como diria Raul Seixas, tente outra vez, porque você consegue. É isso aí. Tem que fazer. Não pode parar no meio do caminho. E olha, você pode ter uma excelente justificativa. Você pode ter um excelente motivo e que às vezes as pessoas vão até achar que é desculpa, tá? Pode ser excelente o seu motivo. Mas se você tiver um propósito maior do que esse motivo, maior do que essa justificativa, maior do que essa desculpa, o seu propósito vai vencer. Você vai retomar, você vai aprender o que precisa aprender, você vai olhar para você mesmo, como fez a Carol, falar, deixa eu ver o que eu preciso melhorar em mim, porque só quando eu tiver com isso melhor em mim é que eu vou conseguir buscar a minha preparação. E aí ela entra no ciclo e começa, e as coisas começam a dar certo, e a gente vai se ajudando uns aos outros e fazendo essa corrente do bem. Carol, super obrigado por você ter vindo nesse podcast de novo. Ela já tinha gravado um com o Darlan e agora aqui com a gente gravando esse especial, porque daqui a alguns dias você está com a sua carteira da OAB nas mãos. E eu desejo para você uma excelente advocacia, que você possa ajudar muito as pessoas com esse instrumento que é a carteira da OAB, né? Esse é um instrumento de cidadania, é um instrumento de poder, e que você possa usar isso em favor das pessoas e possa também ser retribuído por tudo que você vai fazer. Então, que você tenha muito êxito, tenha muito sucesso na sua advocacia, conte sempre com a gente. Você tem um caminho incrível, né? A gente já está colocando a Carol aqui para ajudar a gente em atividades acadêmicas, um monte de projetos incríveis. E queria te agradecer por ter, mais uma vez, disponibilizado sua agenda para ter vindo falar conosco aqui no nosso podcast. Eu que quero agradecer, Marco. Eu tenho muito a agradecer. Eu sempre falo para o Darlan, sempre falo para você. Eu sou muito grata. Eu deixava o Darlan doido nas aulas, porque eu assistindo de casa e mandando mensagem para ele no intervalo. Darlan, não sei nada. E ele fala, não, você sabe, fica calmo. Então eu tenho muito a agradecer a vocês, Darlan, Marco, mas a todas as pessoas que me ajudaram nesse trajeto, porque a acessibilidade, ela começa a partir do momento em que a gente olha para ela. Então, aquele dia em que você falou, me procura que eu vou te ajudar,
Quando eu cheguei aqui e o Darlan falou, eu não sei como a gente vai fazer, mas a gente vai fazer. Toda vez que eu chegava aqui, que as meninas lá de baixo da recepção subiam comigo para fazer a prova, a Roberta lia para mim, a Flávia corrigia, sabe? Foi um time, nós fomos um time. Então, agradecer ao meu curso num todo, a todas as pessoas que estiveram envolvidas nisso, Ana, Flávia, Roberta, Darlan, Carol, você, Marco, todos. Foi só o primeiro passo. Agora é correr atrás dos outros sonhos. Agora eu quero correr atrás da docência. Isso aí, seja muito bem-vinda, que você tem muito para ajudar aqui a gente no projeto da docência. Obrigada por tudo. A Carol hoje nos traz uma lição muito importante. É a lição de que nem sempre você enxerga só com os olhos. Muitas vezes você enxerga com o coração. Essa lição de enxergar além dos olhos é uma lição de você perceber que as coisas estão disponíveis, elas são acessíveis a todos nós, elas estão próximas, a gente pode ir lá. Nem sempre elas vão estar prontas, nem sempre a FGV vai estar preparada, mas a gente vai atrás, vai insistir, até que a prova chegue da maneira como ela consegue fazer, até que a ledora que está ali do lado dela seja alguém que tenha empatia por ela e consiga ajudá-la na prova. Até que ela consiga ser ajudada a ponto de poder ajudar as pessoas daqui para frente. Então, o nosso podcast de hoje fala muito sobre essa superação e sobre como a gente tem que enfrentar isso. Normalizando as questões, mas respeitando as diferenças. Né? Mais uma vez, Carol, obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço. E a todos vocês que estão nos assistindo, agradeço também a atenção. Se você tiver a sua história de superação, manda pra gente que a gente vai vir gravar aqui esse podcast com você. Um grande abraço, até o próximo episódio.